Concluindo este primeiro encontro, eu vou apresentar e comentar dois poemas produzidos durante a fase dos oiteiros. O primeiro texto é o soneto de José Pacheco Espinosa, que se inicia com Alegrai-vos, ó chefe esclarecido. Vamos ver o poema. Alegrai-vos, ó chefe esclarecido, pois que extinta está a cruel guerra. Já expira alegria toda a terra, já se esquece do que tem padecido. Alegrai-vos, congresso enobrecido, que a paz, a santa paz que o mal desterra, a guerra afugentou que tudo aterra e tudo deixa a cinzas reduzido. Venceu a justa causa, aniquilado, este monstro ficou, esse tirano, que há de perpetuamente ser odiado. Regozija-te, ó bravo lusitano, vivas repete, exército aliado, exulta de prazer, americano. Pois bem, então como eu já citei, trata-se aí de um soneto, né? Os neoclássicos, principalmente ali em Portugal, nós temos exemplos de vários autores neoclássicos que se utilizaram do soneto. É o caso, por exemplo, de Bocage, que foi um dos maiores sonetistas da literatura portuguesa. Então, muito embora o soneto não tenha vindo da Grécia e da Roma antiga, né? Os modelos eram lá que os neoclássicos iam buscar, os modelos. O soneto, criado no século XIV por Petrarca, passa a ser utilizado, é uma das formas utilizadas pelos neoclássicos. Então, nós estamos aí diante de um soneto, né? Em segundo lugar, é importante citar nesse texto o aspecto áulico, quer dizer, o aspecto laudatório do poema. Então, nós temos aí o poema dirigido para o elogio de alguém. No caso, o chefe esclarecido, o congresso enobrecido e também o exército aliado, né? E quem seriam esses personagens aí, né? Então, muito provavelmente, o chefe esclarecido aí citado é Dom João VI, né? Que ainda estava, tinha chegado em 1808 e ainda estava nas terras brasileiras, né? Haja visto que ele só vai deixar o país em 1821 e esse chefe esclarecido venceu, né, conseguiu superar alguém que deve ser perpetuamente odiado. Então, provavelmente há uma alusão aqui a Napoleão Bonaparte, né, que liderou aí, que entrou em terras portuguesas, né, forçando o monarca com a sua família e sua corte a vir para o Brasil. Então, Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal, é esse tirano que há de ser perpetuamente odiado. E aí nós temos uma coisa interessante que o poema nos deixa imaginar aí que ele foi escrito em 1815 ou até depois dele, porque é neste ano, 1815, que Napoleão Bonaparte é destituído, não é? Ele é destituído e, e é então criado o Congresso de Viena, que é exatamente este que abre aí a primeira linha da segunda estrofe. Então, Napoleão Bonaparte é esse tirano que há de ser perpetuamente odiado, o chefe esclarecido Dom João VI, e o Congresso é uma alusão ao Congresso de Viena, né? Ok? Esse Congresso de Viena foi organizado para traçar o mapa político do velho continente, né? Mais uma coisa interessante é a questão do brasileiro, né? Os brasileiros são aí citados com o epíteto de americano, né? Americano aí são os aliados brasileiros que se uniram para a derrota de Napoleão. É importante esclarecer, do ponto de vista do léxico,
a palavra esclarecido, que aparece aí na primeira linha do poema, uma palavra muito cara para a filosofia iluminista, que foi base do neoclassicismo, né? Outra coisa importante a ser destacado é o uso do hipérbato, né? O hipérbato é essa alteração na ordem natural das palavras, da sintaxe portuguesa. Então nós temos aí: a guerra afugentou que tudo a terra, quer dizer, em vez de se dizer a guerra que tudo a terra afugentou, no caso, afugentou a paz. O segundo poema que eu gostaria de trazer aí para nós é um poema escrito por Castro e Silva, que se inicia com este obséquio, Senhor. Então, leiamos. Este obséquio, Senhor, que vos envia, meu ânimo fiel, curto parece. Mas quem o pouco que possui oferece, se mais tivera, muito mais daria. Sob singelas mãos não se avalia a oferta pelo vulto que aparece. Que então a aceitação fora interesse, visto que nunca em vós haver podia. Bem sei que de meus versos a humildade subir não pode aquele desempenho a que a minha afeição me persuade. Mas uma salvação convosco tenho. Saber que a vossa cândida vontade mais preza um dom de amor que de alto engenho. Então nós estamos aí novamente diante de um soneto, né? Aliás, o único que se conhece escrito por Castro e Silva. E nota-se, como no soneto anterior, que se trata de um poema áulico, um poema laudatório, né? Que nós vemos do início até o final o louvor de uma figura que, embora não expressa, certamente deve ser o governador Sampaio, né? Então nós temos aí o poeta que desde o início mostra humildade, o seu estro é pouco inspirado, né? O seu poema é pouco inspirado, é humilde, mesmo assim ele oferece em homenagem a esse senhor, certamente essa homenagem por conta de um outro favor já antes recebido. Aliás, isso era muito comum, tanto no neoclassicismo brasileiro como português, né? Temos vários poetas que se dedicaram a utilizar sua poesia como uma espécie de retorno, né? De troco por algum bem adquirido da parte da autoridade. Ao contrário do soneto anterior, nós temos aqui um poeta que domina de fato o decassílabo, não é? Há uma métrica perfeita, uma fluidez também do início até o final, mesmo com os hipérbatos que também aparecem, né? A gente consegue seguir com mais facilidade, né? O fluxo das ideias do texto. Então, do ponto de vista da oração, ele é muito bom, né? Então, todo esse adorno teórico, essas palavras altas, não escondem o desejo do poeta de agradecer, né? E, é claro, por trás disso, ter sempre ao alcance da sua mão aquela mão benfeitora, não é? A mão do mecenas aí. Então, todo o adorno retórico não esconde a pequenez do estro, segundo o autor. O poema aparece apenas como retribuição por alguma benesse recebida das mãos do governante. E o poeta, fingindo humildade, mostra que sua obra é pequena para tal ato de grandeza da autoridade. Apressa-se, no entanto, a afirmar que mais daria em agradecimento se mais tivesse para dar, né? Outra coisa interessante do poema é que ele acentua que oferece sem querer nada em troca, né? E não é interesse. Ele diz aí na segunda estrofe, né? Que então a aceitação seria interesse, né? Fora interesse. Então ele o faz de coração, de bom grado, né? No final, novamente reforçando a humildade dos seus versos, o poeta mostra que a grandeza
da oferta, da sua oferta poética, né, se revela por ser um gesto de amor, né? Não é de alto engenho, mas é de amor. E é interessante esse termo engenho, porque era uma palavra muito cara para a poética do Luís Vaz de Camões, né? Em vários momentos ele utiliza essa palavra. E numa leitura que o Sanzio faz do poema, ele acentua essa proximidade, não é, com a poética de Camões. Eu diria até, né, que uma outra aproximação com Camões é o jogo de antíteses que a gente vê ao longo do poema, não é? Então nós temos aí, por exemplo, a oposição entre oferta versus interesse, grandeza do governante versus pequenez do poeta, etc. Né? Então, com esses breves comentários dos dois poemas apresentados, espero ter mostrado que a poesia dos oiteiros foi de pouca inspiração e de caráter eminentemente laudatório, sem explorarem a poesia pastoril, como fizeram os neoclássicos mineiros. Nossos poetas do período se limitaram ao louvor dos homens ilustres, né? Principalmente o governador Sampaio. E com esses comentários, concluímos nossa primeira videoaula, formada aí por 3 blocos. Reveja quantas vezes quiser, leia também o texto teórico relativo à unidade e envie as suas dúvidas pelo meu e-mail, profestelio@yahoo.com.br, ou pelo nosso grupo no WhatsApp. A atividade relativa à primeira unidade, relativa a esta videoaula, será brevemente enviada para vocês através dos canais que nós temos aí de contato com vocês, né? Então eu quero dizer para todos vocês, né, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Ok?